O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser vistos por eles. Caso contrário, não recebeis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando esse tempo tão favorável da graça de Deus para nós como igreja, para nós como povo de Deus, que é o tempo quaresmal, que são esses dias intensos que nós vamos viver daqui para frente, esses 40 dias em preparação para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E é muito importante que nós compreendamos essa liturgia e principalmente o chamado que nessa liturgia nós recebemos da parte de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de destacar para você, porque nós temos duas fórmulas para impor as cinzas na cabeça de cada um de nós. Eu também receberei as cinzas na minha cabeça. E a primeira fórmula é essa: lembra-te que do pó vieste e ao pó hás de voltar. Vamos repetir juntos? Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Veja só, é uma importante lembrança que a igreja nos faz. E por que a igreja nos faz essa lembrança? Vamos pensar, né? Depois da festa da carne, depois do carnaval, nós somos chamados a tomar consciência de algo que é importante que nós tenhamos sempre presente diante de nós: a nossa finitude. Voltar ao pó. O que é voltar ao pó se não morrer? Não é o pó de café. Não é? Não é o pó que a gente tira dos móveis da nossa casa. Não, é o pó da nossa vida, que vai ser o nosso corpo, que vai ser depositado um dia, se Jesus não voltar na nossa geração. Não é? Se Jesus não voltar na nossa geração. Se Ele voltar na nossa geração, em primeiro lugar os mortos ressuscitarão, a palavra diz isso, receberão um corpo glorioso, aqueles que viraram pó, não é? Aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seu corpo transformado. Então,
O pó lembra da nossa finitude, da finitude da nossa vida. Nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. A morte é uma certeza. E a igreja começa nos lembrando exatamente isso depois do carnaval, porque talvez algumas pessoas esqueceram que eram católicas, esqueceram que tinham compromisso com Deus, esqueceram-se que deveriam obedecer os mandamentos, guardar o seu corpo da impureza, da embriaguez, do excesso. Esqueceram-se que poderiam ter morrido e prestariam contas para Deus, não é? E agora a igreja está nos lembrando: ei, nós estamos começando um tempo de conversão, então é preciso que nós nos recordemos isso. Se Jesus não voltar na nossa geração, nós morreremos. E se hoje fosse o dia? Eu me perguntei a mim: e se hoje fosse o dia? O que você apresentaria para Deus? Você que está aqui, você que está em casa, o que você apresentaria para Deus se hoje fosse o dia? Não é? Você apresentaria vida? Zoe, a vida eterna, né? Iniciada, a vida, a gente tem duas realidades de vida: a vida biológica, o nosso pai e a nossa mãe se uniram no ato conjugal e nós passamos a existir e fomos ali sendo gerados, tecidos no ventre da nossa mãe pelo próprio Deus. Depois um dia nós nascemos. Essa é a vida biológica, mas existe a Zoe, a vida eterna, a vida de comunhão com Deus, a vida com Deus iniciada aqui. Essa a gente recebe no batismo. Depois do batismo nós fazemos os outros sacramentos, né? Que são ainda iniciais, da iniciação. A primeira comunhão, a gente vai se confessar, depois vem o santo crisma. Mas como a igreja nos lembra, nós estamos num grande combate. Um combate contra nós mesmos, contra a nossa carne, mas também um combate espiritual. E muitos de nós, a maioria de nós, com certeza pecamos, não é? Então, a vida eterna iniciada, a comunhão com Ele, é isso que nós iríamos apresentar. Se Ele se apresentasse para nós hoje e nos chamasse, nós apresentaríamos a nossa comunhão. Senhor, eu vivi em comunhão com o Senhor nesse carnaval, eu tenho buscado estar em comunhão com o Senhor, eu tenho buscado a intimidade, eu tenho buscado essa pureza de corpo, de alma e de espírito. Ou você apresentaria para Ele a sua carne consumida pelo pecado? O que você diria para Deus? Que você tem sido amigo dele ou inimigo dele? Vamos lembrar do ensinamento de São Tiago. Deixa eu pegar aqui. Olha para quem está do seu lado, dá um sorrisinho e diga: é nós. É nós. Aguenta firme aí. Fala para ele: aguenta firme. Hoje não é só para receber cinza na cabeça para tentar tirar um pouquinho de peso de consciência, não. Hoje é dia da gente ouvir uma palavra que provoque em nós mudança de vida e que nos leve a criar vergonha na cara. Amém? Vamos lá ver o que o Tiago fala. Capítulo 4. Olha que palavra: adúlteros. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão o que a Escritura diz: com zelo nos ama o Espírito que em nós habita. Mas Ele nos dá uma graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens dúbios. Entristecei-vos, vesti de luto, e chorai, e transforme-se em luto o vosso riso, e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Olha a radicalidade de Tiago. Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que ele quer dizer? Ele não está denunciando aqui apenas um pecado moral, mas ele está denunciando aqui a infidelidade à nossa identidade mais profunda. E qual é a nossa identidade mais profunda? Quem aqui é batizado, levanta a mão e diga: eu.
Eu queria que você se aplaudisse porque você é batizado. E agora, eu e você precisamos entender qual é a nossa identidade mais profunda. Qual é a nossa identidade mais profunda? O que o batismo fez de nós? O batismo fez de nós filhos e filhas de... Essa é a nossa identidade. O que São Tiago está denunciando não é simplesmente um pecado moral. A pessoa cometeu um pecado, tá, beleza. Não, ele está aqui chamando de adultério, chamando de adúlteros, porque nós rompemos a aliança com Deus, a aliança filial, quando nós escolhemos o mundo, quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos a mentira de Satanás. É a infidelidade à nossa identidade. Amigo do mundo. O que é ser amigo do mundo? É amigo do sistema, dos valores que são contrários ao ensinamento de Jesus. O que é ser amigo do sistema, amigo do mundo, amigo desse sistema que é influenciado pelo maligno? É ser fechado para Deus. O que é ser amigo do mundo? É estar muitas vezes diante de Deus, mas o nosso interior não é verdadeiro. Tiago está falando de conversão, dos bons costumes, dos valores do reino, da moral da igreja em adultério, em traição. Ele está dizendo assim: os amigos do mundo são traidores de Jesus Cristo. Esse Jesus que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que pagou o preço do nosso resgate, que morreu por nós, que morreu pela nossa salvação. E a quaresma, ela nos prepara exatamente para celebrar essa paixão, morte e ressurreição, e ressuscitarmos com Ele. Então é importante que nós entendamos isso. O mundo é essa mentalidade errada que está disseminada, de um amor e de uma misericórdia, de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Porque, deixa eu te dizer, amor e misericórdia não é passar a mão na cabeça. Se você ama o seu filho, se você sabe que o seu filho está correndo um risco, você vai dizer para ele: o pai é belezinha, é seu amigo, pode continuar. A mãe vai dizer para o filho ou para a filha: olha, a mãe te ama, a mãe é misericordiosa, pode continuar, sabendo que você pode perder o seu filho e a sua filha. Você acha que amor e misericórdia de Deus é passar a mão na cabeça de alguém e dizer: beleza, é assim mesmo, você é ser humano, então continua nesse pecado, continua virando as costas para Deus? Tem gente que acha que misericórdia é isso. Tem gente que acha que misericórdia é ficar passando a mão na cabeça das pessoas e dizendo assim: continua desse mesmo jeito. Deixa eu te dizer, se você continuar do mesmo jeito, o final é trágico. Aquele que edifica a casa sobre a areia, diz a palavra, vem a tempestade, o vendaval, a enxurrada, e a ruína é completa. E qual que é a ruína completa? A ruína completa se chama eternidade distante de Deus, igual a inferno. E não estou aqui para colocar medo em ninguém, porque nós não devemos nos converter por medo, mas por amor. Amém? Amém? A conversão tem que ser por amor. É porque eu amo. Eu fui em primeiro lugar amado. Deus me amou primeiro. Antes de eu amá-lo, antes de eu servi-lo, antes de eu buscá-lo, Ele me amou primeiro. Isso é fundamental. Mas deixa eu te dizer, adúltera e o homem paralisado que foi levado até Jesus. Veja se misericórdia é isso. Desculpa, diácono. Tá bom, né? Aí levaram a mulher pelos cabelos, a ordem era que ela fosse apedrejada. Jesus vai e protege ela, libera uma palavra profética, diz assim: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aí ele olhou para ela e falou assim: ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Pode continuar no adultério. Foi isso que ele falou? Ele disse: vai e não tornes a pecar. Isso é misericórdia e amor. Ele amou, ele acolheu, amém? Mas ele disse para ela: você não pode continuar do mesmo jeito. Levaram um sujeito até Jesus. Jesus falou: os teus pecados são perdoados. Aí todo mundo começou a questionar: quem é ele para perdoar pecado? Aí Jesus encontra, depois de um tempo, com esse rapaz lá no templo.
e fala para ele assim: olha, toma cuidado, não volte a pecar, porque vai te acontecer coisa ainda pior. Isso é misericórdia. Misericórdia é dizer a verdade é dizer a verdade com amor, mas é dizer a verdade. É preciso mudar. Então, o que Tiago está nos revelando? Ele fala de inimizade, porque isso revela algo profundo. Não há neutralidade espiritual. Ou a gente orienta a nossa vida para Deus, ou a gente orienta para o espírito do mundo. Entendido? Ou eu falei difícil demais? São João Crisóstomo diz: a amizade com o mundo não é apenas distração, é mudança de senhorio. Quando eu sou amigo do mundo, não é Deus mais que é meu Senhor, é o mundo que é meu Senhor. Quando eu sou amigo do pecado, quando o pecado não me incomoda mais e eu vivo um projeto de vida no pecado, quem é Senhor da minha vida é o pecado. Quando o vício não me incomoda mais, eu já estou acomodado ao vício e vivo lá no vício. E aí eu digo vício, seja vício de qualquer substância, mas também o vício dos pecados, não é, capitais. A gula, a luxúria, não é? Tudo aquilo que eu poderia aqui destacar. Já não é mais Deus, já não é mais Jesus o Senhor. A amizade com o mundo não é apenas distração, é mudança de senhorio. Coloca a mão no seu coração e diga: Deus, eu estou entendendo que no início desta quaresma, o Senhor está me chamando a colocar a minha vida em ordem, porque eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Um dia o Senhor virá e eu prestarei contas da minha vida ao Senhor. E o Senhor está me exortando hoje: lembra-te que do pó vieste, e ao pó hás de voltar. E qual é a outra fórmula que as pessoas que vão colocar sobre você a cinza podem dizer? São duas, essa e a outra: convertei-vos e crede no Evangelho. Aí já é a indicação. Foi a primeira. E aí, olha que interessante, gente. Quando João Batista foi preso e Jesus ficou sabendo, ele saiu para pregar. E qual foi a primeira pregação de Jesus? Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Jesus falou assim: continua com a vidinha que vocês estão aí, meus irmãos, porque está tudo legal. Eu sou a misericórdia, eu vou morrer por vocês, eu vou dar a vida por vocês, e está todo mundo salvo. Não, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo de vós. Está próximo. Então, veja só, o reino de Deus está próximo. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora que virá o Senhor, e nós precisamos decidir amá-lo acima de todas as coisas. Hoje o Senhor está nos chamando a restabelecer a ordem certa na nossa vida. É um tempo favorável da conversão. Ainda bem que Deus não desiste de nós. Olha para quem está do seu lado e diga essa boa notícia para esse irmão: ainda bem que Deus não desiste de nós. Olha para quem está do outro lado e diga: ainda bem que Deus não desiste de nós. Agora os câmeras vão filmar aí, ó, tem dois aqui embaixo. Filme, o povo aí aponta o dedo: ainda bem que Deus não desiste de nós. Imagina se Deus tivesse desistido de algumas criaturas nesse carnaval. Estava no sal ou no fogo. Mas que Deus maravilhoso. Veja só, no tempo da profecia de Joel, qual era o cenário? O cenário da profecia de Joel que nós escutamos na primeira leitura era um cenário de devastação. Existia uma infestação de gafanhotos que tinha destruído tudo. A visão era de devastação. Só que aquele fato histórico se torna um símbolo escatológico. As pessoas tinham sensibilidade de ler os sinais dos tempos, coisa que nós não estamos tendo mais, até por conta da dopamina do celular, né? Aquilo que nos rouba de Deus. A gente não consegue mais fazer leitura espiritual, não, porque ou é a dancinha do TikTok que a gente fica vendo o tempo todo, ou é notícia de política, ou é não sei o que lá. Não tem mais tempo para ler nada que acontece. Às vezes acontece uma coisa na nossa vida e Deus está dizendo aqui, assim para nós: ó, eu estou aqui, eu estou te dando uma chance, vem para cá, eu tenho algo para você. Mas a gente está tão distraído,
ninguém mais tem sensibilidade para perceber. Esse povo aqui tinha um profeta que percebia, que era sensível. Esse povo aqui tinha alguém. E aí aquela devastação se torna símbolo escatológico, e aquele anúncio é anúncio do dia do Senhor, é do dia do juízo, é da purificação. Aquela calamidade externa que se vivia ali naquela condição no tempo do profeta Joel, revelava uma calamidade interna. O pecado tinha corroído o coração do povo muito antes do gafanhoto ter destruído tudo o que eles possuíam. Eles estavam destruídos interiormente. O pecado tinha corroído a aliança. O pecado tinha corroído a amizade com Deus. O pecado tinha corroído a intimidade. E aí a voz do profeta vai dizer: agora. Você percebeu? Não sei se você prestou atenção na proclamação da palavra, mas o profeta vai dizer: agora, 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 diz o Senhor. A palavra no hebraico é ata. Ata é um advérbio que indica o quê? Urgência. Grita comigo: urgência. Nós estamos na quarta-feira de cinzas e agora o Senhor está dizendo a nós: urgência. Qual é a palavra? Urgência, urgência. Deus está soando a trombeta em Israel, Deus está soando a trombeta no Brasil, no mundo inteiro nessa quaresma, está declarando uma urgência divina. O Senhor não fala apenas de um futuro, mas o Senhor quer intervir no presente. O tempo da conversão não pode ser amanhã, o tempo da conversão tem que ser agora. Olha para quem está do seu lado e diga: é urgente. Olha para quem está do outro lado, você não vai precisar fazer cura interior. Eu fui abandonado. Fala: é urgente, é agora. Não é amanhã. Olha, eu sou compassivo, misericordioso, paciente. Mas se as pessoas que ficam me enganando soubessem como eu fico interiormente, porque às vezes você está acompanhando alguém, a pessoa vai dizer: eu vou começar um processo, eu vou dar esse passo, eu vou não sei o que lá. Passa uma semana, nada, e já tem anos, e eu fico rezando: Jesus, não deixa morrer, Jesus, não volta agora, porque se morrer assim está no sal. A gente fica ali, suplicando: não deixa morrer, que não aconteça um acidente, que não aconteça uma doença rápida que mata em pouco tempo, que aquela pessoa tenha tempo. Só que tipo assim, meus irmãos, o grito de Deus para nós é urgência. É o mesmo grito que... Por que a igreja coloca o profeta Joel? Porque é urgência, a urgência da conversão. Rasgai o coração. O que é rasgar o coração? É conversão interior, é romper com o pecado radicalmente. Façam jejum, chorem, gemam. Isso diz de arrependimento. Foi isso que Deus falou pela boca do profeta. E aí o profeta vai falar tudo isso, mas ele vai revelar a face de Deus. Você quer conhecer a revelação da face de Deus? Sim ou não? Aí ele vai trazer aqui a beleza. Ele vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é... Vamos reconhecer quem é Deus? Repita comigo: Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Que Deus maravilhoso é esse? Que nós merecíamos o inferno e Ele está disposto a perdoar o nosso castigo se nós entendermos a urgência e dizer: basta, é hoje, eu não vou deixar para amanhã. Hoje eu vou fazer uma aliança aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Essa aliança vai me levar para o confessionário, e a partir de agora eu vou lutar com todas as minhas forças para ser fiel a Deus. Porque Deus é... Quem é Deus? Ele é benigno. Repete comigo: Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia, e Ele é inclinado a perdoar o castigo. Mas deixa eu dizer, Ele não perdoa quem não se arrepende. Ele não perdoa quem não faz propósito de emenda. Isso são condições para uma confissão. Qual é a condição da confissão? Eu me arrependo, eu sinto a dor, a contrição, e eu vou para o confessionário porque é meu propósito de emenda.
Eu não quero mais viver aquilo ali. São condições. Se não tiver isso, não existe a experiência do perdão. Então, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia, Ele é inclinado para perdoar o castigo. E aí, continua o profeta: quem sabe se Ele volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, a oblação e libação para o Senhor vosso Deus. E aí o profeta dá uma ordem: tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai as crianças, as mulheres que estão amamentando, deixe o esposo seu aposento, a esposa o seu leito, chorem postos entre o vestíbulo e o altar os sacerdotes, os ministros sagrados, e digam: perdoa, Senhor, perdoa teu povo, não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Veja só, era um pecado generalizado. Toda a nação estava com a aliança quebrada com Deus. E a trombeta é tocada para a urgência. O povo é chamado para o jejum. O povo é chamado para romper com o pecado. Meu irmão, minha irmã, sem ter uma visão pessimista, mas real, a gente vive em tempos semelhantes com os tempos de Joel. Verdade ou não é? Devastação moral, relativismo espiritual, idolatrias modernas, superficialidade religiosa, pessoas que estão dentro da igreja vivendo, dizendo que são cristãs, que são católicas, mas que são hipócritas, como Jesus está dizendo no Evangelho, hipócritas, porque tem duas caras, vive uma coisinha aqui dentro e lá fora vivem como se Deus não existisse. Aquilo que defendem, aquilo que falam lá fora. Os grupos de WhatsApp que estão lá, essas pessoas, as conversinhas na mesa dos zombadores, são pessoas hipócritas que estão vivendo uma fé que não é real, que não é concreta, que não muda a vida, mas que é só de aparência. E deixa eu dizer, Deus não é chamado a atenção pela aparência, Deus é chamado a atenção pelo coração. Amém? Você pode fazer cara de santo, você pode até parecer com um anjo, mas se o seu coração não estiver rendido a Deus, você não alcança o coração de Deus. Ao alcançar o coração de Deus, você não atrai os olhos de Deus. Você está me entendendo? Hoje a gente vive muita religião de aparência. Aquilo que Jesus está ensinando no Evangelho. Se você vai dar esmola, não toca a trombeta não. A mão direita não precisa saber o que fez a esquerda. Você está fazendo para Deus. E se você quiser que as pessoas saibam, você já perdeu o favor de Deus. Você pode até ter o elogio dos homens. Olha como que esse seminarista da Canção Nova é caridoso. Se você vai jejuar, não fique com cara feia, chamando atenção, porque o seu suco gástrico está te incomodando. Perfuma a cabeça com a cara boa, porque você está fazendo para Deus. Porque se você estiver fazendo para os homens, você não recebe absolutamente nada da parte de Deus. Se você vai orar, entra no seu quarto. E aqui o quarto, ele pode ter o simbolismo real, físico, um quarto, de lugar de silêncio. Eu vou lá no meu quarto, faço lá as minhas orações e tal, ninguém está vendo, estou lá, mas o quarto do coração, da intimidade, da consciência, da presença. Mas não fique fazendo espetáculo para que as pessoas vejam, porque se assim você fizer, você não receberá o favor de Deus. Tudo que nós devemos fazer é para Deus. Para Deus. Mais uma vez, diga: para Deus. Aqui estão 3 práticas quaresmais, mas se elas forem feitas, e aí, não vai para o seu Instagram fazer um vídeo e dizer: olha, essas são as penitências que eu estou fazendo na quaresma. Perdeu. Já era. Bye bye. Você está querendo se apresentar para os outros. Nem comenta com ninguém, fica no secreto. Você acha que eu vou chegar aqui e falar: eu vou fazer essa penitência porque eu sou o cara, o diácono? Eu sou o melhor padre da Canção Nova, meu irmão.
não vai adiantar de nada. A gente está no advento da internet, onde eu fico esperando a hora que alguém vai postar uma foto sentado no vaso fazendo suas necessidades. Porque se posta tudo, é um negócio absurdo. Não se tem mais privacidade de nada. É irritante. Irritante. E as pessoas não estão vendo quão ridículas elas são. Pior é isso. Entraram no sistema. E aí aparece um aplicativo novo para pegar a sua face, os seus olhos. Aí todo mundo faz a sua fotinho do aplicativo e posta. Eu olho lá, eu morro de rir. Inclusive gente de nós. Gente, isso é um sistema que estão guardando os nossos dados, o nosso rosto, a nossa íris. É treinamento. E todo mundo vai lá e coloca lá a fotinha. Eu na academia, eu na missa. Todo mundo enganado, porque ninguém presta mais atenção em nada. Entrou no jogo do sistema. Todos entraram no jogo do sistema. E deixa eu te falar, possivelmente a sua carinha já está espalhada em monte. Cuidado, não posta coisas das suas crianças. Existem redes de pedofilia terríveis espalhadas. Está aí um escândalo mundial com a elite mundial que sequestrava crianças, sacrificava crianças, abusava de crianças do mundo inteiro. E a gente fica na nossa inocência achando que todo esse sistema é a coisa mais linda do mundo, e a gente entra no sistema e está lá entregando tudo. Porque você tem que ir lá no aplicativo, fazer um cadastro, tirar uma foto da sua cara. Vocês podem achar que eu sou louco, mas um dia vocês vão ver. Saiam do sistema. Não entrem nessa loucura. Vocês não têm noção da espionagem mundial, gente. Eu não vou ficar falando muita coisa que não, daqui a pouco vocês já sabem. Mas tomem cuidado. Não sejam tão inocentes. Não entreguem para o bandido. Pronto, falei, diácono. É cansativo o Apocalipse, tá? Estou cansado já. Tem dia que eu falo para Jesus: Jesus, já estou cansado disso. Vem logo, ou me leva logo, vão acabar com essa história. Estou cansado já. Porque, e o pior é ver os meus irmãos católicos enganados, seduzidos, entregues. Não prestam atenção, não veem que existe um sistema por trás disso tudo, que existe algo coordenado, que existem situações que a gente nem pode falar, porque senão dá ruim. Vencer, a trombeta foi tocada. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga: Senhor, a trombeta foi tocada e o Senhor está nos chamando à conversão. Esse meu irmão que eu estou segurando na mão dele agora é filho, é uma bênção. Balança a mão dele e diga: esse meu irmão Jesus é uma bênção. E essa palavra é para ele hoje, para que ele seja mais abençoado ainda. Porque viver na bênção é viver na graça. Ser abençoado é romper com o pecado, é romper com o vício, é romper com a mentira, é romper com o erro, é renunciar ao mundo. Balança a mão desse irmão e diga: meu irmão, eu quero declarar nessa noite, você é uma bênção. E neste dia, Jesus nos lembra pela igreja. Lembra-te, meu irmão, que do pó você veio e ao pó você vai voltar. Balança a mão desse irmão e diga: lembra-te, meu irmão, Jesus está dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Não deixa para a próxima quaresma, não deixa para amanhã, não deixa para depois, é agora. Balança a mão desse irmão e diga: Jesus, dê força a esse meu irmão, de ele renunciar agora ao pecado, dele renunciar agora aos vícios, dele renunciar agora ao mundo,
dele renunciar agora a Satanás. Retira esse meu irmão da escravidão, Jesus. Não deixa ele ser enganado pelo sistema desse mundo, pelo sistema do anticristo. Balança a mão dele e diga: Jesus, eu te peço a graça. O Senhor que é benigno, o Senhor que é compassivo, o Senhor que é paciente. Jesus, se esse meu irmão está aqui agora, é porque o Senhor foi paciente. E a sua paciência, hoje transformada em graça, quer encontrar disposição no coração dele. Mas talvez ele se sinta fraco, talvez ele se sinta incapaz. E eu estou agora orando por ele, Jesus. E eu estou pedindo: dá a ele um novo coração. Dá a esse meu irmão uma disposição nova. A mesma disposição que Davi, ao se ver tocado pela palavra do profeta Natã, que disse para ele que ele era um adúltero, que ele tinha cometido um assassinato indiretamente. Naquela hora, o rei Davi caiu de joelhos e ele disse: criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo um espírito decidido. Senhor, eu te peço, dá um coração puro e um espírito decidido para esse meu irmão. Não afaste dele o seu espírito, e que ele agora seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Começa a dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Fala: vem Espírito Santo sobre esse meu irmão. Vem agora, toma esse meu irmão para você, Espírito Santo. Toma esse meu irmão para ti agora, Espírito Santo. Vai orando por ele, vai. Fala: Espírito Santo, entra, é a hora. A trombeta está tocando, é o momento, é a hora da graça. Entra na vida desse meu irmão, entra na história dele agora. Ele não veio aqui no santuário só para receber uma cinza na cabeça, ele veio aqui para ser transformado. Entra agora, Espírito Santo, batiza agora, Espírito Santo. Faz o fogo, não o fogo do inferno, mas o fogo que salva, o fogo que purifica, o fogo que renova, o fogo que restaura. Faz esse fogo agora arder no coração desse meu irmão. Dá sentido para ele nesse momento. Se existe alguém aqui distraidão, que nem entrou no processo, Espírito Santo, se veio aqui, pega ele agora, pega esse irmão agora, pega essa irmã agora, muda a vida dele agora, transforma a vida dele agora. Ele veio com as próprias pernas, ela veio com as próprias pernas. Eu já vi tantas pessoas que vieram aqui trazer a mulher, eu já vi tantas pessoas aqui que vieram numa situação, entraram aqui, que foram alcançadas. Que sejam mais muitos que nessa noite recebem essa graça, Espírito Santo, e sejam batizados no fogo, no poder, na unção. Que essa estratégia da igreja, da missa das cinzas, essa é a estratégia do céu, para que nós, esses meus irmãos, vivamos essa vida nova, começada agora. Se você ora no Espírito, começa a orar sobre a vida desse irmão, começa a orar sobre a vida dessa irmã. Faz novo, tudo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, tudo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Mais uma vez, canta: e me faz novo. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito